Olá, eu me chamo Duda e sejam bem-vindos ao Borderlar. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu não sou psicóloga, eu não estudo psicologia, eu só procuro muito sobre esse assunto porque eu tenho diagnóstico borderline há alguns anos e eu tô em tratamento, eu preciso dessa ajuda, eu preciso conhecer sobre esse assunto. E eu criei o Borderlar porque eu sentia falta de um espaço onde a gente pudesse conversar com as pessoas sobre os problemas da mente, os problemas do coração, sem ter aquela divisão, sabe? Eu queria um espaço inclusivo onde a gente pudesse conversar sem se julgar tanto. As pessoas que sofrem com transtornos se sentirem representadas, ao mesmo tempo em que as pessoas que não têm um diagnóstico consigam também se identificar e consigam compreender melhor aí alguns problemas que, afinal de contas, todo mundo passa. Todo mundo passa por momentos de depressão ou ansiedade. O que diferencia a gente é o grau que esses eventos vão ter. E aí, para começar o assunto de hoje, eu gostaria de deixar o aviso de gatinho. O que é que a academia fala sobre o suicídio? Tem um cara chamado Emile Durkheim, considerado o pai da sociologia. E ele estuda o fenômeno suicídio do ponto de vista de que o suicídio é uma questão social. A culpa vem da sociedade, não é exclusiva do suicida. E aí ele separa o suicídio em 3 categorias. A primeira é o suicídio egoísta, que vem do ego, no sentido de que a pessoa não tem aquela identidade, ele não tem aquele senso de que pertence à sociedade, não sente que é útil, a pessoa não sente que está ali tendo algum valor. Esse sentimento surge principalmente com a nossa sociedade capitalista, que visa o lucro acima da vida. Então ele valoriza muito mais o que a pessoa consegue produzir do que o que a pessoa é. E muita gente se sente perdido ali no meio e se sente não visto e inexistente se ela não estiver produzindo alguma coisa. O segundo é o suicídio altruísta, que é basicamente a pessoa tá tão devota a algum ponto da sociedade, a pessoa tá tão dedicada que tá disposta a morrer pela sociedade. Por exemplo, os kamikazes, os templários, pessoas que se sacrificam em prol de alguma ideia. O terceiro é o suicídio anômico, que acontece quando rola algo na sociedade que é muito grande, tipo uma crise econômica ou uma pandemia, sabe? Coisas que abalam todo mundo no geral. Também tem o filósofo Albert Camus. E ele, falando sobre suicídio, disse que a única pergunta existencial que realmente importa é a seguinte: vale a pena viver? A vida vale a pena ser vivida? E quando eu li isso, me fez perceber que as pessoas têm tanta dificuldade de conversar sobre o assunto suicídio porque justamente ele levanta essa questão existencial, que é basicamente a única questão existencial. A morte, sabe? Levanta um assunto muito incômodo e as pessoas não querem encarar isso, não querem conversar sobre isso, porque traz sofrimento. E aí, ao invés da gente se abrir e tentar conversar com as pessoas que estão encarando esse sofrimento mais de frente, a gente prefere se fechar e se fingir de doido para não ter que lidar com a profundeza do nosso sofrimento diante da morte. O que a religião fala sobre isso? A maioria das religiões condena o suicídio porque diz que é um crime contra o presente da vida que Deus, seja lá quem ele for, nos deu. Eu ouvi muito isso depois da minha tentativa de suicídio e só aumentou a minha culpa. As religiões deveriam ser baseadas em fé, amor e perdão. Então Deus não vai me condenar, ele vai me perdoar. Eu não quero acreditar numa religião em que a entidade que está lá cuidando de mim, ela tá me vendo sofrer e ela prefere me punir do que me ajudar. Eu não acho que isso seja religião, sabe? Eu não acho que Deus condena. Significa então que minha alma não vai sofrer e que, sei lá, eu não corro risco de ir pro suposto inferno? Eu não sei. Graças a Deus eu não morri. Então eu não tenho como saber, mas eu escolho acreditar que não vai ser também essa punição absurda, porque afinal o suicídio vem de um local de sofrimento. A pessoa não está sendo uma péssima pessoa por estar sofrendo. Toda a sociedade está por trás desse sofrimento dessa pessoa. O que é que a medicina fala sobre o suicídio? Além de ser uma questão social, o suicídio também é uma questão de saúde pública. É causado por um desequilíbrio químico no cérebro, significando que as endorfinas, que controlam o nosso humor, que controlam o nosso estado emocional, elas estão tendo algum problema, estão tendo algum desbalanceamento e, consequentemente, a pessoa que está com pensamentos suicidas não consegue se controlar. Não consegue. Tipo, ela não consegue sentir felicidade. Não tem isso no cérebro dela. Não dá, tá certo? Não é uma coisa controlável. Eu não posso parar e vou dizer, vou produzir aqui a endorfina. Não dá, ok?
deixando isso bem claro. E aí, as pessoas dependem de medicamentos para equilibrar essa química do cérebro. Ah, Duda, mas medicamentos fazem mal. Bom, meu querido, eu dependo diretamente de medicamentos para não pensar em suicídio. E muita gente também é assim como eu. E aí, quando eu falo que é uma questão de saúde pública, eu também quero lembrar que o atual governo estava tentando desmantelar as clínicas do SUS que justamente fazem esse acompanhamento medicamentoso, facilitam esse acesso de medicamentos a pessoas que precisam. E tem mais outra coisa que a medicina também fala. Eu já li uma psiquiatra falando que muitas vezes as pessoas que têm idealização suicida ou que acabam se suicidando, elas vivem ou viveram em uma casa, em um ambiente, que os sentimentos dela foram muito oprimidos. Essa pessoa não tinha liberdade de se expressar, ela era muito reprimida e não tinha os seus sentimentos validados, significando que ela passou a acreditar que só ia conseguir ser ouvida quando tivesse um ato grandioso de desespero, porque seus sentimentos até então não eram validados. Ah, mas ele ou ela só tá querendo chamar atenção. E quem não quer? Vamos ser sinceros, quem é que não gosta de ser acolhido? Quem é que não gosta de ser visto, ajudado? Pelo amor de Deus, minha gente, vai ficar dizendo pra mim, só quer chamar atenção, não vou dar atenção pra quem só quer chamar atenção. Meu amor, se você não vai dar atenção, também não fique julgando a pessoa. E aí, cara? E por último, o que eu tenho a dizer sobre isso? Depois da minha primeira tentativa, eu acordei no hospital e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, meu Deus, eu sobrevivi. Significa que eu vou ter que explicar para as pessoas e olhar para o rosto da minha mãe, devastado, e ouvir dela me perguntar por quê. Foi muito doloroso. Me fez perceber que há muito tempo eu não estava conversando comigo mesma. Eu não estava tentando me entender. Eu só estava me julgando, me punindo, me condenando. Dentro daquele silêncio no qual eu me encontrava, naquele fundo do poço, eu tive que olhar no espelho e perguntar, por que você fez isso? Porque eu não vivia. Eu estava lá, meu corpo estava presente na vida, mas a minha alma não estava. Eu não tinha nenhum amor próprio, nenhum senso de identidade. Eu vivia dependente da aprovação e da visão de outras pessoas. Eu não existia. Depois que a gente morre, a gente fica sozinho com nós mesmos. E começa então uma caminhada de amizade, começa uma caminhada de amar a si mesmo. E eu tô nessa caminhada há muitos anos, mas eu saí do estado de ser a minha pior inimiga para ser a minha melhor amiga. E eu passei por muitas fases. Eu comecei como colega, como conhecida, e fui subindo aí aquele carinho que eu sentia por mim mesma. Esse carinho é essencial, e ele não vai vir de mais ninguém além de nós mesmos. Tentando responder a pergunta de Albert Camus, né, se vale a pena viver, eu escolhi acreditar que eu sou única, todo mundo é único, esse planeta que a gente vive é único, inclusive porque tem alguns cientistas que dizem que só existe vida na Terra porque nos outros planetas não tem as mesmas condições que a nossa para ter vida. E eu acho que é o contrário, eu acho que o nosso planeta é único e que existem outras vidas ao redor da gente, nos outros planetas, mas que essa vida daqui, desse planeta aqui, é única. E por isso a gente tem que valorizar a surpresa da vida, a gente tem que valorizar esses momentos, sabe, onde essa beleza existe. E enxergar essa beleza é muito difícil, mas ela começa quando a gente enxerga a beleza em nós mesmos. Ainda vai ter muitos vídeos sobre o assunto do Setembro Amarelo, mas eu espero que nesse aqui todo mundo se sinta acolhido e se sinta mais aliviado para poder se abrir sobre esses medos, sobre essas angústias, sobre essas tristezas e a gente conseguir encontrar uma paz maior na nossa vida. E quem sabe construir novas amizades com nós mesmos. Muito obrigada a todo mundo que tá aí compartilhando e muito obrigada a todas as mensagens de apoio e aos 160 e poucos inscritos, isso é muito bom. Vocês estão me ajudando no meu tratamento, vocês estão me ajudando na minha melhora. Porque me motiva a estar viva, saber que a minha história vai ajudar outras pessoas. Então, muito obrigada, muita gratidão aí para todos vocês. E até o próximo vídeo.